Um mecânico pobre foi demitido por levar seus filhos para o trabalho, até que uma milionária viu tudo e mudou sua vida para sempre. O destino, às vezes, nos apresenta as maiores reviravoltas nos momentos mais desesperadores. Quando menos esperamos, que nossa vida inteira pode mudar em questão de segundos. Era uma quinta-feira cinzenta no bairro industrial de São Paulo, quando Rafael Mendes, de 32 anos, levou seus filhos gêmeos de 8 anos, Lucas e Mateus, para a oficina mecânica onde trabalhava há 5 anos. A esposa havia sido internada na madrugada anterior com uma crise de apendicite e sem ninguém para deixar as crianças. Rafael tomou a difícil decisão de levá-los ao trabalho, esperando que seu chefe, Antônio Silveira, compreendesse a situação excepcional. Os meninos sentaram-se quietos em um canto da oficina, com seus cadernos escolares, tentando fazer as lições de casa enquanto observavam o pai trabalhar com dedicação em um motor. Rafael sempre fora um funcionário exemplar, chegando antes do horário e saindo depois que todos já haviam partido. Suas mãos calejadas conheciam cada parafuso, cada peça, cada ruído que um motor poderia fazer. Era respeitado pelos colegas e admirado pelos clientes pela sua competência e honestidade. Mas Antônio Silveira, um homem de 55 anos conhecido pelo temperamento explosivo e pela rigidez com que tratava os funcionários, chegou à oficina naquela tarde com o humor particularmente azedo. Havia perdido um cliente importante na semana anterior para um concorrente e sua frustração estava procurando um alvo para descarregar toda a sua raiva acumulada. Quando avistou as duas crianças no canto da oficina, seus olhos se encheram de fúria. Para ele, aquela cena representava tudo o que estava errado com funcionários irresponsáveis, que não sabiam separar vida pessoal do trabalho. Sem perguntar, sem ouvir explicações, sem mostrar qualquer vestígio de compaixão humana, Antônio explodiu. Os gritos ecoaram por toda a oficina. Palavras duras e humilhantes foram disparadas contra Rafael na frente de seus filhos, que começaram a chorar, assustados com a violência daquele momento. Os outros mecânicos pararam de trabalhar, constrangidos com a cena, mas nenhum teve coragem de intervir. Rafael tentou explicar sobre a situação da esposa, sobre não ter com quem deixar as crianças, mas Antônio não queria ouvir. A demissão veio como um soco no estômago. Ali mesmo, na frente de todos, na frente dos próprios filhos que presenciavam o pai sendo destroçado publicamente, Rafael foi expulso da oficina. Suas ferramentas pessoais foram jogadas em uma caixa de papelão de forma grosseira e ele foi literalmente empurrado para fora junto com Lucas e Mateus, que continuavam chorando, sem entender completamente o que estava acontecendo. Do lado de fora da oficina, Rafael tentava consolar os filhos enquanto sua mente corria desesperadamente, pensando em como pagaria as contas do mês, como sustentaria a família, como explicaria para a esposa hospitalizada que havia perdido o emprego. O desespero tomou conta de seu coração quando percebeu que, aos 32 anos, com 2 crianças pequenas e uma esposa doente, estava completamente sozinho e sem perspectivas. Foi nesse momento de total desespero que uma figura elegante se aproximou. Isabela Carvalho, de 30 anos, herdeira de um império empresarial, estava voltando de uma reunião de negócios quando presenciou toda a cena através da janela de seu carro luxuoso. Vestindo um impecável vestido vermelho que contrastava com a melancolia do ambiente industrial, ela havia parado o carro e observado toda aquela injustiça com o coração apertado. Isabela, apesar de toda sua riqueza e posição social, havia crescido ouvindo histórias de seu avô sobre humildade e justiça social. Vendo aquele homem trabalhador sendo humilhado na frente dos próprios filhos, algo dentro dela se revoltou. Não conseguia simplesmente passar por aquilo como se nada tivesse acontecido. Aproximou-se com passos delicados, mas determinados, seus sapatos de salto alto ecoando no asfalto rachado.
Rafael, ainda tentando acalmar os filhos, levantou os olhos e se deparou com aquela mulher impecavelmente vestida que parecia ter saído de outro mundo, um mundo muito distante da realidade áspera que ele conhecia. O que Isabela não imaginava era que aquele gesto espontâneo de compaixão mudaria não apenas a vida de Rafael e seus filhos, mas também a sua própria vida de uma forma que jamais poderia ter previsto. Gostou da história até agora? Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber de que cantinho do Brasil ou do mundo você está acompanhando essa história emocionante. O silêncio pesado que se instalou entre Rafael e Isabela durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Duas realidades completamente distintas se encontravam naquele momento. De um lado, um homem trabalhador devastado pela injustiça, segurando as mãos de dois meninos assustados. Do outro, uma mulher que nunca havia enfrentado a crueldade da necessidade, mas que reconhecia a dor humana quando a via. Isabela quebrou o silêncio com uma voz suave, mas determinada. Apresentou-se simplesmente como alguém que havia presenciado a cena e se ofereceu para ajudar. Rafael, ainda em choque e com o orgulho ferido, inicialmente hesitou em aceitar qualquer ajuda, especialmente de uma desconhecida que claramente pertencia a uma classe social muito diferente da sua. Mas Lucas e Mateus, ainda com lágrimas nos olhos, olhavam curiosos para aquela senhora elegante que falava com seu pai de forma gentil, tão diferente dos gritos que haviam acabado de presenciar. A sensibilidade das crianças captou imediatamente a bondade genuína nos olhos de Isabela. E isso ajudou Rafael a baixar suas defesas naturais. Isabela, percebendo a dignidade ferida daquele homem, escolheu suas palavras com cuidado. Não ofereceu caridade, mas sim uma oportunidade. Explicou que possuía uma pequena frota de veículos de sua empresa que precisava de manutenção constante e que estava procurando um mecânico competente para cuidar exclusivamente desses carros. Havia observado através da janela como Rafael trabalhava com precisão e dedicação, e isso a havia impressionado. A proposta era tentadora, um salário significativamente melhor do que o que recebia na oficina, horários flexíveis para que pudesse cuidar da família e a possibilidade de trabalhar em uma pequena garagem que ela mantinha em sua propriedade. Seria um trabalho com mais dignidade, longe de chefes autoritários e ambientes tóxicos. Rafael escutou em silêncio, sua mente dividida entre a esperança e a desconfiança. Parecia bom demais para ser verdade. Por que uma mulher claramente rica se interessaria em ajudar um completo desconhecido? Que tipo de motivação ela poderia ter? Suas experiências de vida o haviam ensinado que raramente alguém oferecia algo sem esperar nada em troca. Isabela, percebendo sua hesitação, fez algo que o surpreendeu completamente. Pediu para conhecer seus filhos. Ajoelhou-se delicadamente, cuidando para que seu vestido vermelho não se sujasse no chão áspero, e conversou com Lucas e Mateus de forma natural e carinhosa. Perguntou sobre a escola, sobre suas matérias favoritas, sobre seus sonhos. Os meninos, naturalmente receptivos à gentileza, começaram a sorrir e a responder suas perguntas. Contaram sobre a mãe no hospital, sobre como o pai sempre os ajudava com as lições de casa depois do trabalho, sobre como ele consertava seus brinquedos quebrados com a mesma perícia que usava nos carros. A admiração que sentiam pelo pai era evidente em cada palavra. Observando aquela interação, Rafael sentiu algo se movendo em seu peito. Não era apenas alívio pela possibilidade de emprego, mas uma estranha sensação de que aquela mulher era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido. Havia uma sinceridade em seus gestos, uma preocupação genuína que transcendia qualquer interesse pessoal aparente. Isabela, por sua vez, estava experimentando algo igualmente inusitado. Acostumada a lidar com pessoas que se aproximavam dela por interesse financeiro, encontrou em Rafael e seus filhos uma autenticidade refrescante.
A forma como os meninos falavam do pai com tanto amor e orgulho, a dignidade com que Rafael enfrentava sua difícil situação, tudo aquilo tocou algo profundo em seu coração. Quando finalmente aceitou a proposta, Rafael não sabia que estava dando o primeiro passo em direção a uma transformação que mudaria não apenas sua situação financeira, mas toda a dinâmica de sua vida. Isabela entregou-lhe um cartão com seu telefone e o endereço onde deveria comparecer no dia seguinte, explicando que providenciaria todo o necessário para que ele começasse a trabalhar imediatamente. Ao se despedirem, houve um momento de reconhecimento mútuo. Rafael viu nos olhos de Isabela uma bondade que não conhecia nos círculos em que vivia. Isabela viu em Rafael uma integridade e força de caráter que raramente encontrava em seu mundo de privilégios e conveniências. Enquanto caminhava de volta para seu carro, Isabela sentiu uma estranha ansiedade. Não conseguia parar de pensar na imagem daquele homem protegendo seus filhos, na forma como havia mantido sua dignidade, mesmo no momento mais humilhante. Havia algo nele que despertava não apenas sua compaixão, mas uma curiosidade genuína sobre quem era aquele homem por trás das circunstâncias difíceis. Rafael, segurando as mãos dos filhos enquanto caminhavam para casa, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma pontinha de esperança iluminar o horizonte sombrio que se desenhara em sua vida. A propriedade de Isabela era um mundo à parte, escondida atrás de altos muros cobertos por era, onde o barulho da cidade parecia não conseguir penetrar. Quando Rafael chegou na manhã seguinte, acompanhado pelos filhos que não tinham aula, foi recebido por um segurança gentil que já havia sido instruído sobre sua chegada. A garagem era um sonho para qualquer mecânico. Ferramentas de última geração, equipamentos que Rafael só havia visto em revistas especializadas e uma organização impecável que contrastava drasticamente com o caos da oficina onde trabalhara anteriormente. Havia espaço suficiente para trabalhar confortavelmente, boa iluminação e ventilação adequada. Isabela apareceu pouco depois, vestindo roupas mais casuais, mas ainda mantendo aquela elegância natural que parecia fazer parte de sua essência. Mostrou-lhe os veículos que precisavam de manutenção, carros importados, mas também alguns modelos nacionais que ela mantinha por questões sentimentais. Explicou que valorizava mais a competência e a honestidade do que a marca ou o luxo. Nos primeiros dias, Rafael trabalhou com uma dedicação renovada. A diferença de ambiente era impressionante. Ninguém gritava, ninguém o pressionava com prazos impossíveis, e ele podia se concentrar completamente em seu trabalho. Isabela aparecia periodicamente para verificar como estava se adaptando, sempre com uma palavra gentil e interessada genuinamente em seu bem-estar. Lucas e Mateus, quando não estavam na escola, brincavam em um cantinho seguro da garagem ou nos jardins da propriedade. Isabela havia providenciado alguns brinquedos e livros para mantê-los ocupados, um gesto que tocou profundamente Rafael. Ninguém jamais havia se preocupado tanto com o bem-estar de seus filhos quanto aquela mulher que os conhecera há apenas alguns dias. Durante uma dessas tardes, enquanto Rafael trabalhava concentrado no motor de um sedã, Isabela se aproximou com 2 xícaras de café. Sentaram-se em um banco próximo e, pela primeira vez, conversaram de forma mais pessoal. Rafael contou sobre sua esposa, que estava se recuperando bem da cirurgia, sobre como havia aprendido a profissão com o pai, que morrera quando ele era ainda jovem. Isabela, por sua vez, falou sobre a solidão que às vezes sentia em meio a tanto luxo, sobre como havia assumido os negócios da família depois que o pai sofreu um derrame, sobre a responsabilidade de gerenciar empresas e funcionários sem ter tido tempo para construir uma família própria. Havia uma melancolia sutil em sua voz que Rafael conseguiu perceber. Essa conversa marcou o início de uma conexão mais profunda entre eles.
Rafael começou a ver além da riqueza e percebeu uma mulher inteligente, sensível e surpreendentemente simples em suas necessidades humanas básicas. Isabela descobriu em Rafael não apenas um excelente profissional, mas um homem de princípios sólidos, um pai dedicado e alguém que enxergava a vida com uma sabedoria prática que ela admirava. Os dias se transformaram em semanas e uma rotina confortável se estabeleceu. Rafael chegava pela manhã, trabalhava com tranquilidade, almoçava às vezes com Isabela quando ela estava em casa e levava os filhos para conhecer cada canto daquele pequeno paraíso que se tornara seu local de trabalho. A mudança em Rafael era visível. O estresse constante que carregava nos ombros começou a diminuir. Voltou a sorrir com mais frequência, a brincar com os filhos sem a preocupação constante sobre o futuro. Sua esposa, que havia recebido alta do hospital, notou imediatamente a transformação no marido quando ele contou sobre o novo emprego. Isabela também estava mudando, embora de forma mais sutil. Começou a se preocupar com horários não por compromissos de negócios, mas para não perder as conversas vespertinas com Rafael. Encontrava desculpas para passar mais tempo na garagem, interessando-se genuinamente pelos detalhes técnicos do trabalho dele, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que realmente prestava atenção. Lucas e Mateus já a chamavam de Tia Isa e corriam para abraçá-la sempre que a viam chegar. Ela havia se tornado uma presença constante e querida em suas pequenas vidas, alguém que os ouvia com paciência e os tratava com o mesmo carinho que um pai ou uma mãe. Durante uma tarde particularmente tranquila, enquanto observava Rafael trabalhar com a concentração de um artista, Isabela percebeu que algo havia mudado em seu coração. Não era mais apenas compaixão ou admiração profissional o que sentia. Havia algo mais profundo, mais perturbador, mais real do que qualquer emoção que já havia experimentado. Rafael, por sua vez, começou a notar como seus dias se iluminavam quando Isabela aparecia. Como sua presença trazia uma paz que ele não conseguia explicar. Como os olhos dela brilhavam quando ele explicava algum detalhe técnico ou quando contava alguma história engraçada dos filhos. Ambos estavam caminhando, sem perceber, em direção a um território emocional que nenhum dos dois havia planejado explorar. O outono chegou pintando os jardins da propriedade com tons dourados, e com ele veio uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Rafael e Isabela. O que havia começado como uma relação profissional baseada em compaixão estava se transformando em algo muito mais complexo e profundo. Foi durante um final de tarde particularmente sereno que o primeiro momento de verdadeira intimidade aconteceu. Rafael estava tendo dificuldades com um problema elétrico complexo em um dos carros importados, e Isabela, que havia estudado engenharia antes de assumir os negócios da família, ofereceu-se para ajudar. Trabalharam lado a lado por horas, suas mãos ocasionalmente se tocando quando passavam ferramentas um para o outro. A concentração compartilhada, o trabalho em equipe, a satisfação mútua quando finalmente resolveram o problema, tudo isso criou uma intimidade que ambos sentiram, mas nenhum se atreveu a verbalizar. Quando se deram conta, estavam sentados no chão da garagem, sujos de graxa, rindo como dois amigos de longa data, mas com um brilho nos olhos que sugeria algo muito mais profundo. Isabela começou a encontrar razões para passar mais tempo em casa. Cancelou reuniões não essenciais, delegou mais responsabilidades para seus gerentes e se descobriu ansiosa pelos momentos em que poderia conversar com Rafael. As conversas evoluíram de assuntos profissionais para tópicos mais pessoais: sonhos, medos, experiências de vida, filosofias pessoais. Rafael, por sua vez, começou a se preocupar com sua aparência de uma forma que não fazia há anos. Passou a caprichar mais no cabelo, a escolher as camisas com mais cuidado, a sorrir mais frequentemente. Seus filhos notaram a mudança e comentavam entre si sobre como o papai parecia mais feliz, mais leve. A esposa de Rafael, Sandra, também percebeu as mudanças no marido.
Inicialmente ficou feliz vendo-o mais relaxado e confiante, mas aos poucos começou a fazer perguntas sobre essa patroa generosa demais. Rafael respondia com honestidade, mas havia algo em seu tom de voz quando falava sobre Isabela que fez Sandra ficar atenta. Durante uma tarde chuvosa, quando Rafael estava sozinho na garagem porque os meninos estavam na escola, Isabela apareceu molhada da chuva, carregando 2 xícaras de chocolate quente. Sentaram-se observando a chuva cair através da porta aberta, e a conversa naturalmente derivou para assuntos mais íntimos. Isabela falou sobre como se sentia sozinha em meio a tanta abundância material, sobre como tinha dificuldade para confiar nas intenções das pessoas que se aproximavam dela, sobre como a riqueza às vezes parecia mais uma barreira do que uma bênção. Rafael compartilhou suas próprias inseguranças, o medo constante de não conseguir prover adequadamente para a família, a pressão de ser um bom pai sem ter tido um modelo paterno por muito tempo. Naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, algo invisível mas poderoso se estabeleceu entre eles. Não foram palavras de amor declarado, não houve gestos românticos óbvios, mas ambos sentiram que haviam cruzado uma linha invisível. Estavam se conhecendo de uma forma que ia muito além das circunstâncias que os haviam unido. Rafael começou a ter sonhos com Isabela, sonhos que o deixavam confuso e culpado. Era um homem casado, pai de família, com princípios morais sólidos. Nunca havia sequer considerado a possibilidade de se interessar por outra mulher. Mas havia algo em Isabela que despertava nele sentimentos que pensava não serem mais possíveis. Isabela, por sua vez, encontrava-se pensando em Rafael em momentos aleatórios do dia. Durante reuniões importantes, sua mente vagava para a imagem dele concentrado no trabalho. Ao acordar pela manhã, sua primeira preocupação era saber se ele já havia chegado. Ao dormir, relembrava cada palavra das conversas que haviam tido. A situação se tornou ainda mais complexa quando Sandra decidiu conhecer pessoalmente a mulher que havia salvado sua família da ruína financeira. Rafael não pôde recusar o pedido da esposa, mas sentiu uma ansiedade inexplicável com a perspectiva desse encontro. No dia marcado, Sandra chegou à propriedade vestindo sua melhor roupa, nervosa, mas determinada a expressar sua gratidão. Era uma mulher simples, de beleza natural, com o rosto marcado pelas preocupações e responsabilidades da vida, mas com um sorriso genuíno e olhos gentis. O encontro entre as 2 mulheres foi cordial, mas carregado de uma tensão sutil que apenas Rafael conseguiu perceber completamente. Sandra agradeceu efusivamente por tudo que Isabela havia feito pela família, e Isabela respondeu com a elegância e gentileza que lhe eram características. Mas durante toda a conversa, Rafael notou como Isabela evitava seu olhar e como Sandra observava atentamente cada interação entre eles. Quando Sandra foi embora, deixou para trás um silêncio pesado. Pela primeira vez desde que haviam se conhecido, Rafael e Isabela não conseguiram manter uma conversa fluida. Ambos estavam conscientes de que algo havia mudado, de que a presença de Sandra havia tornado real e palpável uma situação que até então existia apenas no reino das possibilidades não exploradas. Naquela noite, Rafael teve dificuldade para dormir. Pela primeira vez, foi forçado a confrontar a verdade que vinha evitando. Estava se apaixonando por Isabela e suspeitava que ela sentia o mesmo por ele. As semanas seguintes ao encontro entre Sandra e Isabela foram marcadas por uma tensão crescente que parecia permear cada momento que Rafael e Isabela passavam juntos. As conversas, antes fluidas e naturais, tornaram-se mais cautelosas. Os silêncios, que costumavam ser confortáveis, agora carregavam um peso que nenhum dos dois sabia como lidar. Rafael começou a perceber mudanças sutis no comportamento da esposa. Sandra fazia mais perguntas sobre seu trabalho,
Demonstrava interesse em detalhes que antes nunca havia questionado e, ocasionalmente, fazia comentários aparentemente inocentes sobre como Isabela era bonita e elegante. Não eram acusações diretas, mas Rafael sentia o peso da suspeita crescendo em casa. Isabela, por sua vez, começou a questionar suas próprias motivações. Havia realmente ajudado Rafael apenas por compaixão ou havia algo mais desde o primeiro momento? Por que sentia necessidade de vê-lo todos os dias? Por que seu coração disparava quando ouvia o barulho de sua chegada pela manhã? Por que sentia ciúmes quando ele falava carinhosamente da esposa? A situação chegou ao ponto crítico durante uma tarde de sexta-feira. Rafael estava finalizando o trabalho em um dos carros quando Isabela se aproximou com uma expressão séria que ele não conhecia. Ela havia tomado uma decisão difícil e precisava verbalizá-la antes que perdesse a coragem. Sentaram-se no banco onde costumavam tomar café, mas desta vez o ambiente estava carregado de uma solenidade diferente. Isabela falou primeiro, com uma voz que tentava manter firme, mas que traía sua agitação interior. Disse que havia percebido que a situação estava se tornando complicada para ambos, que talvez fosse melhor eles manterem uma distância mais profissional. Rafael ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como um golpe físico. Quando ela terminou de falar, ficaram alguns minutos em silêncio absoluto, ambos olhando para qualquer lugar, exceto um para o outro. Foi então que Rafael tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Com uma honestidade que o surpreendeu, admitiu que havia se apaixonado por ela. Não foram palavras ensaiadas ou declarações dramáticas, mas uma confissão simples e direta de um homem que não sabia mais como lidar com os sentimentos que haviam crescido além de seu controle. Disse que sabia que era errado, que estava casado, que tinha uma família, mas que não conseguia mais fingir que não sentia nada. Isabela sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Havia esperado por essas palavras e as temia ao mesmo tempo. Admitiu que também se havia apaixonado, que nunca havia sentido nada parecido por ninguém, que todos os dias era uma luta entre o desejo de estar perto dele e a culpa de estar interferindo em uma família. A confissão mútua, ao invés de trazer alívio, trouxe uma angústia ainda maior. Ambos reconheceram que estavam em uma situação impossível. Rafael não era o tipo de homem que abandonaria a família por impulso, e Isabela não era o tipo de mulher que destruiria um casamento conscientemente. Mas o amor que sentiam um pelo outro havia se tornado uma força impossível de ignorar. Decidiram que Rafael deveria parar de trabalhar para ela. Era a única decisão sensata, a única forma de evitar que a situação se tornasse ainda mais complicada. Isabela ofereceu uma indenização generosa que garantiria que ele tivesse tempo para encontrar outro emprego sem pressão financeira. A despedida foi programada para a segunda-feira seguinte. Durante o fim de semana, ambos experimentaram uma tristeza profunda que os pegou desprevenidos. Rafael tentou agir normalmente com a família, mas Sandra percebeu que algo estava errado. Perguntou diretamente se havia problemas no trabalho, e ele respondeu que havia decidido procurar algo mais próximo de casa. Isabela passou o fim de semana sozinha na propriedade, caminhando pelos jardins onde havia visto Rafael brincar com os filhos, sentando-se na garagem onde haviam compartilhado tantas conversas, tentando imaginar como seria sua vida sem aquela presença que havia se tornado tão fundamental. Na segunda-feira pela manhã, Rafael chegou à propriedade pela última vez como funcionário. Havia uma formalidade estranha no ar, como se ambos estivessem representando papéis que não se adequavam à realidade de seus sentimentos. Isabela havia preparado todos os documentos e o cheque da indenização. Lucas e Mateus, que haviam ido com o pai para se despedirem da tia Isa, sentiram a tristeza no ar sem compreendê-la completamente. Abraçaram Isabela com a inocência das crianças, prometendo que voltariam para visitá-la, sem saber que provavelmente não seria possível.
Quando finalmente chegou o momento de Rafael partir, ele e Isabela se olharam uma última vez nos olhos. Não houve abraços, não houve beijos de despedida, apenas um olhar que carregava todo o amor que sentiam e toda a impossibilidade de vivê-lo. Rafael saiu daquela propriedade carregando não apenas suas ferramentas, mas também um coração partido e a certeza de que havia deixado para trás não apenas um emprego, mas a possibilidade de uma felicidade que talvez nunca mais encontrasse. Isabela ficou parada na garagem vazia, sentindo como se uma parte essencial de si mesma tivesse partido junto com ele. As 2 semanas que se seguiram à despedida foram as mais difíceis que Rafael havia enfrentado desde a morte do pai. Acordava todas as manhãs com a sensação de que havia esquecido algo importante, até se lembrar de que não precisava mais ir à propriedade de Isabela. A rotina que havia se tornado tão natural, tão prazerosa, havia desaparecido de sua vida, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. Sandra notava o estado melancólico do marido, mas atribuía essa tristeza à perda do emprego e à preocupação com o futuro financeiro da família. Tentava animá-lo com palavras de encorajamento, lembrando-o de sua competência e garantindo que logo encontraria outro trabalho. Rafael aceitava o consolo da esposa com gratidão, mas sabia que sua tristeza tinha raízes muito mais profundas e complicadas. Lucas e Mateus perguntavam constantemente sobre a tia Isa. Queriam saber quando poderiam visitá-la novamente, se ela estava bem, se sentia saudades deles. Cada pergunta inocente era como uma lâmina no coração de Rafael, que tentava explicar da forma mais simples possível que eles não trabalhariam mais para ela, que às vezes as pessoas se separam mesmo quando se gostam muito. Isabela, por sua vez, descobriu que a solidão que sempre havia sido sua companheira conhecida, agora se tornara uma presença opressiva e dolorosa. A propriedade parecia muito grande, muito silenciosa, muito vazia, sem a presença vibrante de Rafael e a alegria contagiante dos meninos. Encontrava-se caminhando até a garagem várias vezes por dia, como se esperasse encontrá-lo trabalhando lá. Tentou mergulhar nos negócios com mais intensidade, aceitou convites sociais que normalmente recusaria. Até mesmo considerou viajar para o exterior para distrair a mente. Mas nada funcionava. Em reuniões importantes, sua mente vagava para as conversas vespertinas que costumava ter com Rafael. Em jantares elegantes, comparava a artificialidade das conversas sociais com a naturalidade e profundidade das discussões que tinham. Foi durante uma dessas tardes solitárias que Isabela tomou uma decisão impulsiva que mudaria o rumo de tudo novamente. Dirigiu até o bairro onde Rafael morava, um lugar que nunca havia visitado antes. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade desesperada de vê-lo, mesmo que de longe. Encontrou-o em uma pequena oficina do bairro, onde havia conseguido um emprego temporário. O local era apertado, mal ventilado, e as condições de trabalho eram muito inferiores ao que ele havia desfrutado em sua propriedade. Vê-lo naquele ambiente despertou nela uma mistura de tristeza e culpa. Tristeza por vê-lo em condições tão ruins, culpa por saber que sua decisão havia contribuído para isso. Rafael a viu através da janela e sentiu como se seu coração fosse parar. Durante 2 semanas, havia tentado convencer-se de que conseguiria esquecê-la, que o tempo curaria aquela ferida. Mas vê-la ali, elegante mesmo em roupas casuais, com aqueles olhos que o conheciam tão bem, fez todas suas defesas desmoronarem instantaneamente. Saíram para conversar em um café próximo, um local simples e discreto, onde poderiam falar sem serem vistos por conhecidos. Uma conversa foi tensa, carregada de tudo que haviam deixado por dizer. Isabela confessou que não conseguia parar de pensar nele, que os dias pareciam não ter sentido sem sua presença. Rafael admitiu que também estava sofrendo, mas reafirmou sua posição. Era um homem casado,
e não podia abandonar suas responsabilidades. Foi então que Isabela fez uma revelação que mudou completamente a perspectiva da situação. Contou que havia contratado um investigador particular, não para espionar Rafael, mas para entender melhor sua vida e encontrar uma forma de ajudá-lo sem comprometer sua integridade moral. O que descobrira a deixara chocada. Sandra, a esposa de Rafael, mantinha um relacionamento secreto há mais de um ano com um colega de trabalho. O investigador havia documentado encontros, mensagens, evidências irrefutáveis de uma traição que Rafael desconhecia completamente. Isabela havia ficado em dúvida se deveria contar ou não, mas a dor da separação a convencera de que ele tinha o direito de saber a verdade. Rafael recebeu a informação como um soco no estômago. Sua primeira reação foi de descrença, depois raiva, depois uma tristeza profunda. Tudo fazia sentido agora. O comportamento suspeito de Sandra, as perguntas excessivas sobre Isabela, a frieza crescente em casa. Ela não estava preocupada com uma possível traição dele. Estava projetando sua própria culpa. A revelação mudou completamente o panorama moral da situação. Rafael não estava mais considerando abandonar uma esposa fiel por paixão. Estava descobrindo que seu casamento já havia sido destruído pela traição dela. A culpa que sentia em relação aos seus sentimentos por Isabela se transformou em uma dor diferente, mais complexa, misturada com sensação de alívio e traição. Isabela segurou sua mão através da mesa pequena do café, oferecendo o consolo silencioso de sua presença. Não precisaram falar sobre o que aquela revelação significava para eles. Ambos sabiam que o maior obstáculo para seu amor havia acabado de desaparecer, mesmo que de uma forma dolorosa. Rafael voltou para casa naquela noite com o coração pesado, mas com uma clareza que não tinha há meses. Sabia que teria uma conversa difícil pela frente, que teria que confrontar Sandra sobre a traição, que teria que tomar decisões que afetariam não apenas sua vida, mas a vida de seus filhos. Mas pela primeira vez em muito tempo, também sabia que não estava sozinho nessa jornada. Isabela estaria lá, esperando, oferecendo não apenas amor, mas também a possibilidade de construir uma vida baseada na verdade e na honestidade. A tempestade estava chegando, mas depois dela, talvez, pudessem finalmente encontrar a paz que ambos mereciam. Rafael passou 3 dias planejando como abordar Sandra sobre a traição. Não era um homem vingativo por natureza, mas a descoberta havia despertado nele uma mistura de raiva, decepção e, estranhamente, alívio. A culpa que carregava por amar Isabela havia se transformado em uma certeza de que seu casamento já estava morto há muito tempo. Ele simplesmente não sabia. A conversa aconteceu numa quinta-feira à noite, depois que Lucas e Mateus foram dormir. Rafael confrontou Sandra diretamente, apresentando as evidências que Isabela havia compartilhado com ele. A reação inicial da esposa foi de negação veemente, depois raiva por ter sido espionada. E, finalmente, quando percebeu que as evidências eram irrefutáveis, uma confissão carregada de justificativas. Sandra alegou que se sentia negligenciada, que Rafael havia mudado desde que começara a trabalhar para Isabela, que suspeitava que ele também estava tendo um caso. A discussão se estendeu pela madrugada, com acusações de ambos os lados, lágrimas, gritos abafados para não acordar as crianças e, finalmente, a aceitação mútua de que seu casamento havia chegado ao fim. O mais difícil foi decidir o que fazer em relação aos filhos. Lucas e Mateus adoravam ambos os pais, e a ideia de uma separação os devastaria. Rafael e Sandra concordaram em buscar ajuda profissional para conduzir o processo da forma menos traumática possível para as crianças, priorizando sempre o bem-estar dos meninos acima de suas diferenças pessoais. Durante as 2 semanas seguintes, enquanto organizavam os detalhes práticos da separação, Rafael manteve contato discreto com Isabela.
Conversavam por telefone longas horas depois que as crianças dormiam, planejando não apenas o futuro deles como casal, mas como integrar suas vidas de forma responsável e cuidadosa. Isabela demonstrou uma maturidade emocional que impressionou Rafael. Nunca pressionou para que ele tomasse decisões precipitadas, nunca demonstrou ciúmes ou impaciência com o tempo que ele precisava para resolver sua situação familiar. Ao contrário, ofereceu apoio prático e emocional, inclusive sugerindo e pagando um advogado especializado em direito de família para orientar Rafael durante o processo de separação. A primeira vez que se encontraram pessoalmente após a revelação foi numa tarde de domingo, quando Rafael levou Lucas e Mateus para um parque. Isabela apareceu por acaso, como se estivesse apenas caminhando pela área. As crianças correram para abraçá-la, felizes em reencontrar a tia Isa, que tanto haviam sentido falta. Observando a interação natural entre Isabela e seus filhos, Rafael sentiu uma emoção profunda. Ela não tentava conquistá-los com presentes caros ou promessas grandiosas. Simplesmente estava presente, interessada em suas vidas, perguntando sobre a escola, ouvindo suas histórias com atenção genuína, brincando com eles como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lucas, sempre o mais observador dos gêmeos, fez uma pergunta inocente que pegou todos desprevenidos. Tia Isa, você vai ser nossa nova mamãe? A pergunta saiu com a simplicidade brutal das crianças, sem malícia, apenas curiosidade pura sobre as mudanças que sentiam acontecendo ao redor. Rafael e Isabela se olharam por sobre as cabeças dos meninos, ambos conscientes de que aquela pergunta tocava no centro de tudo que estavam tentando construir. Rafael se ajoelhou na altura dos filhos e explicou com palavras simples que mamãe e papai tinham decidido não morar mais juntos, que às vezes os adultos precisam fazer mudanças difíceis, mas que ambos continuariam amando muito os meninos. Mateus, sempre mais emocional, começou a chorar, não compreendendo completamente, mas sentindo que algo importante estava mudando em sua pequena vida. Isabela instintivamente o pegou no colo, oferecendo o consolo de seu abraço, enquanto Rafael explicava que, independentemente das mudanças, eles sempre teriam uma família que os amava. Naquela tarde no parque, sob o sol dourado do outono, começaram a desenhar os contornos de uma nova configuração familiar. Não seria fácil, não seria convencional, mas seria baseado em amor, honestidade e respeito mútuo, elementos que haviam faltado na vida de Rafael por muito tempo. Quando chegou a hora de se despedirem, Lucas segurou a mão de Isabela e disse: Tia Isa, você faz o papai sorrir de um jeito diferente. Eu gosto quando ele sorri assim. A observação inocente do menino capturou perfeitamente o que todos estavam sentindo. Que às vezes o amor aparece de formas inesperadas, mas quando é verdadeiro, todos ao redor conseguem perceber sua autenticidade. Rafael e Isabela caminharam em direções opostas ao sair do parque, mas ambos sabiam que estavam finalmente caminhando em direção ao mesmo futuro. 6 meses depois da separação oficial, Rafael havia estabelecido uma rotina que funcionava bem para todos os envolvidos. Dividia a custódia dos filhos com Sandra de forma civilizada e, gradualmente, Isabela foi sendo integrada na vida dos meninos de forma natural e respeitosa. Não tentava substituir a mãe deles, mas oferecia um tipo diferente de amor e apoio que as crianças receberam de braços abertos. Rafael havia voltado a trabalhar na propriedade de Isabela, mas agora em condições completamente diferentes. Ela havia criado uma pequena empresa de manutenção automotiva, com Rafael como sócio minoritário, proporcionando-lhe não apenas um emprego, mas uma participação real no negócio. Era uma forma de demonstrar que acreditava nele não apenas como pessoa, mas como profissional competente. A empresa cresceu rapidamente. A reputação de Rafael por trabalho de qualidade, combinada com os recursos e conexões de Isabela, atraiu uma clientela fiel e disposta a pagar bem por serviços confiáveis.
Pela primeira vez na vida, Rafael experimentava segurança financeira real, mas mais importante ainda, recuperar a sua autoestima profissional. Lucas e Mateus se adaptaram melhor à nova situação do que qualquer um esperava. Passavam parte da semana com Sandra e parte com Rafael na propriedade de Isabela. A presença dela em suas vidas trouxe oportunidades que nunca haviam imaginado. Aulas de natação na piscina da propriedade, ajuda qualificada com as lições de casa, acesso a livros e experiências educacionais que ampliaram seus horizontes. Isabela, por sua vez, descobriu-se numa versão de si mesma que nunca havia conhecido. A maternidade de empréstimo com Lucas e Mateus despertou nela instintos e capacidades que ignorava possuir. Encontrou alegria genuína em atividades simples, ajudar com o dever de casa, preparar lanches especiais, inventar brincadeiras nos jardins da propriedade. O relacionamento entre Rafael e Isabela também evoluiu de forma natural e saudável. Sem os obstáculos morais que haviam tornado tudo tão complicado no início, puderam explorar sua conexão emocional e física sem culpa. Descobriram que eram compatíveis, não apenas em termos de atração, mas em valores fundamentais, objetivos de vida e visões sobre família e futuro. Durante uma noite particularmente tranquila, quando os meninos estavam com Sandra, Rafael e Isabela, conversaram sobre casamento. Não era uma proposta formal, mas uma discussão madura sobre o futuro que queriam construir juntos. Ambos concordavam que queriam oficializar sua união, mas não tinham pressa. Queriam que Lucas e Mateus estivessem completamente confortáveis com a ideia antes de dar esse passo. A transformação de Rafael impressionava todos que o conheciam há mais tempo. O homem derrotado e humilhado que havia sido demitido naquela tarde cinzenta havia se tornado um empresário confiante, um pai mais presente e feliz, um companheiro amoroso. Não era apenas a estabilidade financeira, era a sensação de estar vivendo uma vida autêntica, baseada em escolhas próprias e não apenas em circunstâncias impostas. Isabela também havia mudado. A mulher solitária que encontrara propósito apenas nos negócios, descobrira que havia muito mais vida a ser vivida. Aprendeu a valorizar momentos simples, café da manhã em família, tardes ajudando com lição de casa, noites assistindo filmes infantis no sofá com Rafael e os meninos dormindo encostados nela. Um dia, Lucas fez uma pergunta que mostrou como as crianças haviam processado todas as mudanças. Pai, você e a tia Isa vão ter bebês? A pergunta pegou ambos desprevenidos, mas também revelou que os meninos já viam Isabela como parte permanente da família, não apenas uma presença temporária. Rafael e Isabela se olharam com aquele entendimento silencioso que casais desenvolvem com o tempo. Haviam falado sobre ter filhos juntos, sobre como seria maravilhoso dar irmãos para Lucas e Mateus, sobre como queriam construir uma família grande e amorosa. Mas essas eram conversas para o futuro, quando tivessem certeza de que todos estavam prontos para essa expansão. Por enquanto, eram felizes com o que haviam construído. Uma família não convencional, formada por escolha e amor, ao invés de apenas por biologia ou convenção social. Uma família que provava que, às vezes, os finais mais bonitos surgem dos começos mais difíceis. À medida que o primeiro ano juntos chegava ao fim, Rafael, às vezes, se pegava pensando naquela tarde terrível, quando foi demitido na frente dos filhos. Se alguém lhe dissesse naquele momento que aquela humilhação seria o primeiro passo em direção à maior felicidade de sua vida, jamais teria acreditado. Mas a vida, descobrira, tem formas misteriosas de nos guiar para onde precisamos estar. 1 ano e meio após se conhecerem, Rafael decidiu que era hora de oficializar o que já existia em seus corações. Mas conhecendo Isabela como conhecia, sabia que ela não seria impressionada por pedidos de casamento convencionais ou extravagantes. Ela valorizava autenticidade, significado,
Momentos que contassem uma história real sobre quem eles eram juntos. A ideia veio durante uma tarde comum na oficina. Rafael estava ensinando Lucas e Mateus os fundamentos básicos da mecânica, como usar ferramentas simples, como identificar problemas básicos em um motor, quando percebeu que aquele espaço havia se tornado o coração de sua nova vida. Foi ali que tudo começara, ali que ele e Isabela haviam construído sua primeira conexão real, ali que os meninos haviam aprendido a vê-la como família. Decidiu que seria ali que pediria Isabela em casamento. Com a ajuda entusiasmada de Lucas e Mateus, Rafael passou semanas planejando os detalhes. Os meninos, agora com 9 anos, estavam completamente envolvidos no projeto. Ajudaram a escolher as flores para decorar a oficina, sugeriram músicas que poderiam tocar e até mesmo ofereceram opiniões sobre o anel, uma peça simples, mas elegante que Rafael havia escolhido, muito diferente das joias extravagantes que Isabela poderia comprar para si mesma. O que tornou tudo ainda mais especial foi que Sandra, surpreendentemente, ofereceu sua ajuda. Nos meses que se seguiram à separação, ela e Rafael haviam conseguido construir uma relação civilizada e respeitosa, focada no bem-estar das crianças. Sandra havia se casado com seu antigo affair e parecia genuinamente feliz. Quando os meninos contaram sobre o plano do pai, ela ofereceu-se para cuidar de alguns detalhes práticos, demonstrando que havia superado qualquer ressentimento. A tarde escolhida foi um sábado ensolarado de primavera. Rafael havia inventado uma desculpa para levar Isabela à oficina, alegando que precisava mostrar-lhe algo relacionado a um dos carros. Ela chegou vestindo um vestido simples de flores, com aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar depois de todo esse tempo. Quando entraram na oficina, Isabela encontrou um ambiente transformado. As ferramentas estavam organizadas de forma artística, havia flores discretamente espalhadas pelo espaço e no centro, sobre a bancada onde costumavam conversar, estava uma foto emoldurada. A primeira foto que haviam tirado juntos com Lucas e Mateus, alguns meses após se conhecerem. Rafael começou falando sobre como aquele espaço havia se tornado sagrado para ele. Ali, ele havia redescoberto não apenas sua competência profissional, mas sua capacidade de ser feliz. Ali, havia aprendido que o amor podia aparecer de formas inesperadas e transformar completamente a vida de uma pessoa. Ali, havia construído não apenas uma carreira, mas uma família. Isabela ouvia em silêncio, já suspeitando para onde a conversa se dirigia, mas permitindo que Rafael expressasse tudo o que sentia no seu próprio ritmo. Quando ele finalmente se ajoelhou e tirou a pequena caixa do bolso, os olhos dela se encheram de lágrimas. O pedido foi simples e direto, exatamente como ela gostava. Isabela, você salvou minha vida naquela tarde terrível, mas mais do que isso, você me ensinou que eu merecia ser salvo. Você me amou quando eu não conseguia me amar, acreditou em mim quando eu havia perdido a fé em mim mesmo. Quer construir oficialmente comigo essa vida extraordinária que já estamos vivendo? A resposta veio através de lágrimas e sorrisos. Um sim emocionado que ecoou pela oficina. Mas a surpresa não havia terminado. Lucas e Mateus saíram de seu esconderijo carregando um cartaz que haviam feito. Bem-vinda à família oficialmente, tia Isa. A presença dos meninos no momento mais importante transformou o pedido de casamento em algo ainda mais significativo. Não era apenas um homem pedindo uma mulher em casamento, mas uma família se oficializando. Naquela noite, enquanto comemoravam discretamente em casa, Rafael e Isabela conversaram sobre como queriam que fosse o casamento. Concordaram que deveria ser uma celebração simples, focada na família e nos amigos próximos, sem ostentação ou formalidades excessivas. Queriam que a cerimônia refletisse quem eles realmente eram. Pessoas que valorizavam substância sobre aparência, amor sobre convenção. Lucas e Mateus foram consultados sobre tudo, desde a data até os detalhes da festa.
Afinal, eles não eram apenas filhos de Rafael, eram também filhos do coração de Isabela. E essa nova família estava sendo construída com a participação ativa de todos os seus membros. Quando finalmente foram dormir, Rafael segurou Isabela em seus braços e refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. De uma demissão humilhante a um pedido de casamento na mesma oficina onde tudo começara. De um homem sem perspectivas a alguém que havia construído não apenas um negócio próspero, mas uma família amorosa e unida. O anel no dedo de Isabela brilhava suavemente na luz do quarto, mas o brilho mais intenso estava em seus olhos, quando ela olhava para o homem que havia escolhido para passar o resto da vida ao seu lado. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da propriedade onde tudo havia começado. Era um dia de outono dourado, com cerca de 50 convidados, familiares próximos, amigos verdadeiros, funcionários que se haviam tornado como família, e algumas pessoas especiais que haviam sido importantes na jornada de ambos. Sandra estava presente com seu novo marido, demonstrando a maturidade que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ela e Isabela haviam construído uma relação respeitosa, unidas pelo amor compartilhado por Lucas e Mateus. As crianças circulavam livremente entre as duas famílias, evidenciando como o amor pode se expandir ao invés de se dividir quando há generosidade de coração. Lucas e Mateus foram os pajens, caminhando orgulhosos à frente de Isabela pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Vestiam pequenos ternos que os faziam parecer homenzinhos, mas seus sorrisos eram pura alegria infantil. Carregavam as alianças numa pequena caixa de ferramentas dourada, uma homenagem lúdica à profissão que havia unido seus pais. Isabela escolheu um vestido simples, mas elegante, muito diferente do vermelho impecável que usava naquela primeira tarde. Queria parecer com quem realmente era agora, uma mulher que havia encontrado sua felicidade na simplicidade do amor verdadeiro. Rafael usava seu melhor terno, mas o que realmente chamava a atenção era a expressão de pura felicidade em seu rosto. A cerimônia foi conduzida por um celebrante que conhecia a história do casal e que soube capturar em suas palavras a jornada extraordinária que os havia levado até ali. Falou sobre como o amor verdadeiro às vezes surge nos momentos mais inesperados, sobre como a adversidade pode ser o primeiro passo para a maior alegria de nossas vidas. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Rafael falou primeiro. Com voz emocionada, mas firme, agradeceu a Isabela por ter visto nele não o homem quebrado que estava naquela tarde difícil, mas o homem que ele poderia se tornar com amor e apoio. Prometeu amá-la não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos momentos difíceis, como ela havia feito por ele. Isabela, por sua vez, falou sobre como Rafael havia ensinado a ela o verdadeiro significado da riqueza. Disse que havia passado a vida inteira rodeada por coisas materiais, mas que só havia descoberto o que realmente importava quando encontrou uma família para amar. Prometeu ser não apenas sua esposa, mas também a melhor madrasta que Lucas e Mateus poderiam ter. O momento mais emocionante veio quando Lucas pediu para falar. Com a inocência dos seus 10 anos, havia feito aniversário recentemente, disse que queria agradecer à tia Isa por ter feito seu pai voltar a sorrir e ao pai por ter trazido uma nova mamã para suas vidas. Mateus, mais tímido, simplesmente abraçou Isabela e sussurrou que a amava. A festa que se seguiu foi exatamente como eles haviam sonhado, descontraída, alegre, cheia de risadas genuínas e momentos especiais. Não havia ostentação, mas havia abundância de afeto. A música tocava suavemente enquanto as pessoas conversavam, dançavam e celebravam o amor em sua forma mais pura. Durante a dança dos noivos, Rafael sussurrou no ouvido de Isabela que ainda não conseguia acreditar que aquela era realmente sua vida.
Ela respondeu que a vida havia uma forma misteriosa de nos levar exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando o caminho parece impossível de percorrer. 3 anos depois do casamento, a família havia crescido de forma inesperada e maravilhosa. Isabela descobrira que estava grávida e a chegada de Sofia, uma menina que combinava os olhos de Rafael com o sorriso de Isabela, completou de forma perfeita aquela família construída com tanto amor e determinação. Lucas e Mateus, agora adolescentes, eram irmãos mais velhos, orgulhosos e protetivos. A empresa de Rafael havia se expandido, tornando-se uma das oficinas mais respeitadas da região. Isabela havia encontrado seu equilíbrio perfeito entre os negócios da família e sua nova vida como esposa e mãe. Em tardes tranquilas, quando toda a família estava reunida no jardim onde haviam se casado, Rafael às vezes olhava ao redor e se maravilhava com o que haviam construído. De uma demissão humilhante, havia surgido não apenas um novo emprego, mas uma vida completamente transformada. Isabela, observando o marido brincar com Sofia, enquanto Lucas e Mateus faziam as lições de casa na mesa do jardim, também refletia sobre como uma decisão impulsiva de parar o carro naquela tarde havia mudado tudo. Havia saído de casa naquele dia como uma mulher solitária e rica, e retornado com a descoberta de que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor compartilhado. A história que havia começado com lágrimas de desespero, agora se perpetuava com lágrimas de alegria. Rafael e Isabela haviam provado que os finais mais bonitos às vezes surgem dos começos mais difíceis e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas famílias inteiras. E eles, como Isabela havia previsto naquela primeira tarde, quando decidiu ajudar um desconhecido, nunca mais se separaram. Construíram juntos não apenas um casamento, mas um legado de amor, generosidade e segundas chances que inspiraria suas crianças e todos que conhecessem sua história extraordinária. Às vezes, o destino se apresenta disfarçado de tragédia, mas para aqueles corajosos o suficiente para acreditar no amor, ele sempre reserva os finais mais lindos. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.